E nós vamos para mais uma entrevista agora com o ex-deputado Guilherme Campos, diretor do SEBRAE. Bem-vindo, Guilherme Campos, ao programa. Bom dia, Zezé. Bom dia. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Rose. Tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo indo. E você, trabalhando muito? Vamos começar Ele tá aqui. Fanhoso, Guilherme. Você tá Essa que é a resfriado? verdade. Tá fanhoso? Tá. Tá com Vamos ver gripe? se melhora um pouco. Não. Então tá bom. Bom, gente, eu vou começar, Guilherme, com um assunto que foi alvo da Prefeitura semana passada de uma coletiva. A Prefeitura, ela anunciou a empresa, né, e as financiadoras que fariam aquele empréstimo para os microempreendedores e para os pequenos empresários aqui de Campinas. O objetivo é gerar emprego e renda. E eu me lembro que no dia da coletiva eu cheguei a fazer uma pergunta lá para o prefeito sobre os juros, porque eu tinha olhado no site e eu achei alto, havia achado alto os juros. Aí hoje saiu um decreto no Diário Oficial em que a prefeitura ela estabelece, né, a taxa mensal de juros, Zezé, que vai ser de 1,18% a 2% de acordo com o financiamento. Para quem vai pegar entre 5 mil e 50 mil para micro e pequenas empresas, Zezé, a taxa vai ser 1,5%, então uma mais baixa. E a pessoa vai ter 36 meses para pagar, com uma carência de 6 meses para começar a pagar esse empréstimo. Por que que a prefeitura fez? A prefeitura é uma espécie de fiadora desse empréstimo. Então, o microempreendedor, o pequeno empresário, vai lá nessas financiadoras, pega o empréstimo e a prefeitura é que vai garantir que aquele sujeito vai pagar para poder ter esse empréstimo. Vão ser mais ou menos 130 milhões. E o SEBRAE vai entrar com a execução do plano de negócio. É isso, Guilherme, explica para a gente. É isso mesmo, Rose. O que acontece é que a prefeitura inovou, o prefeito Dário deu um passo importante aqui para os empreendedores de Campinas e fez um aporte no fundo de aval, e esse fundo de aval será o garantidor para as operações de crédito dessas primeiras 5 instituições que se cadastraram para estarem proporcionando o acesso ao crédito para os empreendedores. A prefeitura fez um aporte de 10 milhões e isso vai representar em crédito liberado no mercado da ordem de 130 milhões. E qual que é o papel do SEBRAE nesse processo? É de estar acompanhando desde o início da proposta e ao longo da vida da empresa o pagamento desses empréstimos. É o famoso crédito assistido, onde o SEBRAE traz todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, se coloca ao lado dos empreendedores para que o crédito tomado seja um alavancador para o seu negócio e seja pago. O Guilherme, bom, e como que o SEBRAE faz isso? Ele dá dicas de como fazer esse negócio dar certo? Assim, me explica qual vai ser esse papel. Vamos lá. Então, qual que é o real papel do SEBRAE pela sua existência? É cuidar de pessoas, né? Pessoas que são empreendedoras, que têm ou querem ter o seu negócio. Nós temos um escritório aqui na região central de Campinas, que cuida de toda a macro-região, e tem os postos do SEBRAE aqui, espalhados pelos municípios aqui da região de Campinas e todo o estado de São Paulo. E faz o atendimento direto aos empreendedores. As coisas mais simples são atendidas no balcão, e quando tem uma necessidade de algo mais elaborado, tem toda uma equipe de especialistas do SEBRAE que se coloca à disposição desse empreendedor para sanar dúvidas, sugerir aí atualizações para o seu negócio, que vão desde da parte financeira até a parte do comércio eletrônico. Tudo isso o SEBRAE faz ao longo de toda a sua existência. Com esse programa da prefeitura, ele faz uma coisa mais focada, mais especializada, que é ajudar o empreendedor a entender o seu negócio, ajudar o empreendedor a saber do porquê daquele recurso para o seu negócio e ajudar o empreendedor a partir dessa colocação do recurso, desse aporte financeiro, conseguir alavancar o seu negócio e conseguir pagar aquilo que foi
pego na forma de empréstimo. Porque vai ser, para poder liberar o empréstimo, o empreendedor, Zezé, vai ter que ir até o Fazer o Sebrae e curso. fazer o curso, e o Sim. Sebrae vai fazer esse acompanhamento. Então, Exatamente. ele tá atrelado, não tem jeito. Então, primeiro ele vai até a associação, como que chama? Eu esqueci o nome. As instituições financeiras. Aí são 5, no isso. caso de Campinas, São cinco, não? cinco cooperativas de Quais crédito. são, gente? Eu pego aqui para você, peraí que eu já tenho. Na verdade, Guilherme, eu estava falando não das instituições, da Sociedade Garantidora de Crédito. Vai ter uma Sociedade Garantidora de Crédito que vai fazer a gestão de todo esse processo das financiadoras. As financiadoras, Zezé, são AC Crédito, Cicobi 4434, Cicobi Crédito Iguaçu, Cicobi Crédito Mogiana e Cicobi Paulista. São 5 financiadoras que se interessaram para fazer esse empréstimo. Ainda estão abertas outras financiadoras, a prefeitura está aceitando, mas o objetivo aí é fazer esse empréstimo para os microempreendedores e os empreendedores. Quem está nos ouvindo e for microempreendedor, pequeno empresário, é só entrar no site da prefeitura e pegar ali, entrar no ícone chamado Programa Recomeça. E lá vai ter todas as informações com a taxa de juros para poder fazer esse empréstimo. Agora, Guilherme, ainda não, mas já saindo do Recomeça e indo para as prefeituras, eu tenho visto que o Sebrae é parceiro de muitas prefeituras. Durante a pandemia, houve um papel maior do Sebrae para poder ajudar esse empreendedor que ficou desempregado e virou microempreendedor nos últimos 2 anos? O Sebrae mudou de postura, Rose, mudou de postura e passou a estar muito mais próximo, tanto do poder público quanto do empreendedor. Com a pandemia, houve uma necessidade da reinvenção do atendimento do Sebrae. Com a vedação do atendimento presencial, o atendimento remoto passou a ser a alternativa do Sebrae estar em contato com os empreendedores. Houve essa reinvenção do Sebrae, toda a parte de atendimento remoto está acessível a todos os empreendedores, mas isso aí não é o suficiente, porque muita gente precisa do atendimento presencial. E para o atendimento presencial, o Sebrae tem uma parceria principalmente com as prefeituras, associações comerciais, sindicatos do comércio, sindicatos agrícolas, que é o Sebrae Aqui, que é um balcão de atendimento nas cidades onde aquele empreendedor que não tem muita familiaridade com esse novo mundo da tecnologia, não tem um equipamento adequado, não tem um sinal de internet adequado, pode ir lá e sanar todas as suas dúvidas e necessidades. O Sebrae, só um segundo, tá, okay. O Sebrae fez essa modificação no atendimento do remoto, no atendimento presencial e na parceria com as prefeituras, com o intuito de estar conjuntamente com as prefeituras, criando um ambiente de negócios cada vez mais favorável para todos aqueles que têm empreendimentos. E é uma política no estado de São Paulo que tem tido uma adesão e um êxito muito grande. Guilherme, vou voltar para o empréstimo e saber, esse juro que está sendo cobrado é um juro bom? Fala para a gente aí, para o pessoal saber. Meu pai já dizia, Zezé, o dinheiro mais caro é o dinheiro que você não tem. E o empreendedor tem uma dificuldade muito grande no sistema financeiro em conseguir o seu acesso ao crédito, principalmente quando o tema entra na questão das garantias. O que foi elaborado, o que foi concebido pela prefeitura, capitaneado pelo prefeito Dário Saad, e quem botou a mão na massa para que isso acontecesse foram os secretários Caiado de Finanças e Adriana Flose de Desenvolvimento, para que pudesse ter essa possibilidade, que é o fundo de aval, que facilita, do ponto de vista de garantias para esse empreendedor, chegar a esse crédito. Esse valor é um valor muito, muito adequado dentro desse cenário atual. Juro ninguém gosta de pagar. Juro é o custo do dinheiro. E com essa inflação no patamar acima de 10%, ficou ainda mais caro. A Selic acompanhou as taxas de inflação, subiu demais, de uma maneira muito contundente, muito representativa, e nós estamos aí num momento de
de readequação a uma nova realidade, de onde nós tínhamos uma inflação baixa com Selic baixa, com inflação alta com Selic alta. Então, a taxa de juros vai refletir esse cenário. Agora, mudando de assunto, vamos para as eleições. Vamos para o que interessa. Exatamente. Então, o Sebrae está tão gostoso, vamos falar de Sebrae aqui. O Sebrae é uma bela instituição. Eleições. Que ajuda muito os empreendedores. Pois é, mas eu sei também que você está indo para as prefeituras enquanto diretor, mas está mostrando o seu rostinho porque você é candidato a deputado federal. Então, você acaba juntando, como é que é, a fome com a vontade de comer, tá certo, meu ditado, Zezé? Porque Isso. eu sempre erro aqui nos ditados. Bom, qual que vai ser o papel do PSD, Guilherme, na escolha do nome aí para a presidência da República? Eu acho que o presidente do Senado não deve ser o candidato. Como que estão as negociações? Vou só fazer aí uma observação, Rose. Eu estou sim andando todo o estado de São Paulo, representando o Sebrae, levando uma nova postura da entidade perante os empreendedores, perante aos poderes públicos locais, onde o Sebrae está muito mais participativo, muito mais presente e muito mais próximo do empreendedor. Fazendo isso com muita vontade, com muita alegria, porque o Sebrae, que já fazia muito, passou a fazer muito mais e passou a ser o grande conselheiro, a grande porta de entrada para o empreendedor quando o assunto é capacitação, quando o assunto é saber como melhorar o seu negócio e fazer do Sebrae realmente o grande conselheiro daqueles que têm negócio, porque quem tem negócio não tem a vida fácil. Quem tem negócio tem o seu dia a dia muito difícil, trabalha muito e arrisca muito. E o Sebrae está lá para ajudar a facilitar a vida dele. Vocês duas sabem, né? Quem é empreendedor, eu sou empreendedor. Sou comerciante, filho e neto de comerciante. Sei o quanto que é dura a vida. E a única certeza que quem tem negócio tem quando começa o seu dia, quando ele levanta suas portas, liga seu computador, vai para o telefone, coloca a sua equipe para trabalhar, é que naquele dia tem uma conta para pagar. E ninguém vai pagar a conta dele, não vai ser Sebrae, não vai ser Prefeitura, não vai ser a Rádio Bandeirantes. Quem vai pagar a conta dele é o trabalho dele e da equipe dele. E o que nós queremos do Sebrae, com o pagamento por tudo isso que nós fazemos, é o sucesso de cada um dos empreendimentos do estado de São Paulo, que é a nossa área de atuação. E em relação a eleições? Eleições... Do PSD, como que você vê o PSD se posicionando? O PSD tem candidato próprio. Mas de verdade, Guilherme, sem a resposta oficial. Não, a gente sabe. Não, a gente conhece o xadrez político. E a gente sabe quem é que vai se viabilizar e quem não vai se viabilizar. Como que você, sendo um político experiente, você acha que o PSD vai ter condições de viabilizar o presidente do Senado como o candidato da terceira via? Porque a gente sabe que nem a terceira via virou. Zezé. Rose. O PSD é desculpa, Rose. O PSD é um partido que nasceu há 11 anos atrás. Eu tenho aí o privilégio de ter sido aí um dos fundadores do PSD, o primeiro líder de bancada na Câmara. É um partido que vem crescendo ano a ano e vem se fortalecendo em todos os estados do Brasil. E eu vou fazer aqui uso de uma fala que é do senador Ângelo Coronel da Bahia. Time que não entra em campo não tem torcida. E o Sebrae, e o PSD vai estar em campo com candidatos a presidente da República e a governo do Estado. Quem vai ser o candidato ao governo? O governo do Estado, existe um convite ao atual prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, para que ele seja o candidato ao governo do Estado pelo PSD. Agora, Guilherme, trazendo um pouquinho para Campinas, nós temos aqui 3 candidatos que têm projeção na cidade, que é o Nelson Ozzi, o Marcelo Silva, que são vereadores, e o Arthur
Orsi, que foi o ex-candidato a prefeito nas últimas eleições. E tem o teu próprio nome para ser candidato a deputado. Todos vocês serão candidatos a deputados, sendo uns para estadual e outro para federal, ou vocês vão ter que fazer aí uma peneira para ver quem de fato vai conseguir legenda? Como que é isso? Feliz é o partido que tem nos seus quadros pessoas com capacidade de serem candidatas. Então é uma das ações e das administrações que partido grande tem que ter, administrar os seus candidatos. Bom, e aí? E aí, Guilherme, responde, que você está sendo... Está tudo em aberto, todos têm possibilidade. Todos têm possibilidade. Então, eu sei, você com certeza, uma definição Guilherme? que vai acontecer hoje, estamos na fase de formação das chapas. Todos os partidos com uma preocupação muito grande. A minha pergunta que eu quero saber é o seguinte, está tendo uma guerra só um de... segundo, Rose. Todos os partidos têm agora a preocupação na formação de suas chapas, que é diferente da última eleição, onde havia a possibilidade da coligação nas chapas proporcionais, e os partidos faziam a composição e não tinha necessidade de ter um número de candidatos para preencher aquelas vagas. Hoje, no caso do Estado de São Paulo, cada um dos partidos podem ter chapas que são de 71 candidatos a deputado federal e 95 candidatos a deputados estaduais. Dentro desse número é uma administração partidária que está em construção, está sendo definida ao longo do processo e será devidamente formalizada na data regulamentar, na data legal para isso. A minha pergunta é se está tendo uma briga de foice entre vocês, porque o Nelson Osri e o Marcelo Silva, por exemplo, já soltaram release dizendo que eles vão fazer dobradinha. E você está dizendo que ainda está em época de formação. Então já tem... É época de formação. Eles se colocam como uma possibilidade de formação essa dobradinha dentro do partido. É muito bem-vinda, é algo que está sendo construído, e a chapa está sendo construída, Rose. A chapa está sendo construída. Ô Guilherme, a gente entrevistou a diretora executiva daquela organização Milênio, e eles fizeram uma pesquisa interessante sobre o fundo eleitoral. Como que é distribuído o fundo eleitoral dentro do PSD? Ainda é aquela história de quem tenta... lá também é aquela história de quem tenta a reeleição, eu digo a Câmara Federal, tem 1 milhão, e quem está tentando pela primeira vez tem 100 mil. Como é que é isso? O critério de distribuição de fundo eleitoral fica para cada um dos partidos definir como é que isso vai ser feito. E eu defendo essa tese, porque não adianta a gente colocar muitas regras que ingessem o processo de decisão dentro dos partidos. Um recurso é alocado, esse recurso é calculado proporcionalmente ao que aconteceu nas eleições passadas, é levado para as direções nacionais, que discutem como isso deve ser dividido. Deve ser dividido em todos os seus candidatos a presidente, todos os seus candidatos ao governo do Estado, todos os seus candidatos ao Senado, todos os seus candidatos a deputados federais e estaduais. Uma coisa que foi observada, que eu concordo, e mereceria aí um estudo mais profundo, é de ter uma separação entre quem está no mandato e quem está chegando de novo para ser candidato. Que houvesse aí uma regra única para todos os partidos nessa alocação de recursos. Se vai ser meio a meio, 60-40, 30-70, é outra história. Mas que pudesse haver uma separação desses recursos para poder dar a possibilidade da oxigenação e da renovação dentro dos próprios partidos. É bacana, porque tem que ter, né, Guilherme? A pesquisa divulgada pelo Milênio, ela assim, dá um desânimo, porque não vai rolar oxigenação nenhuma. Da forma que está. Você mantém os que estão lá, né?
ou se faz mas é um novas critério regras. que é de cada partido, né? É de cada partido. Mas não devia ser. Cada partido pode estabelecer o seu critério. Sim, Não pode, devia mas ser. mas sinceramente, O dinheiro eu sou favorável. é público, não devia No geralzão, o poder. partido Eu acho que estabeleceu tinha que o seu ter a critério justiça. e cada um fazendo. Então, mas acho que a Vai. Justiça Eleitoral, já que o dinheiro é público, ela deveria estabelecer como que é essa divisão do uso do dinheiro. Eu acho que não deveria ser do Eu sou contra partido. isso daí. Eu sou Então, mas contra. Guilherme, se você deixa para o partido decidir, a gente tem o que a gente tem hoje, que Tá são bom. os caciques mandando e definindo quem é que recebe dinheiro. E aquele que às vezes está querendo entrar não tem um centavo. E a democracia, isso da rotatividade, não rola, porque está tudo na mão Tá dos bom, agora mesmos. vamos entrar na questão de representatividade. De quem que é a competência de se criar as leis? É do legislativo. O legislativo tem uma representatividade que é calcado no voto recebido e é renovado de 4 em 4 anos. Ali é onde tem a possibilidade das pessoas, através dos seus representantes, estabelecerem os critérios. Mas a competição não é a justa, justiça, cabe à Guilherme. justiça ver se a lei que foi criada está sendo aplicada. Então não é justa. Essa regulamentação fica muito difícil. Então fica que nem o nosso sistema tributário, onde uma lei é aprovada e na hora que ela é regulamentada pelo executivo, vem tanta coisa de penduricalho que torna aquilo inexequível. Olha. É uma questão de saber quem que cuida do quê. Mas assim, essa renovação que a gente pede, ela não virá pelo Congresso Nacional, está muito cômodo para os caciques. Eles definem o quanto eles vão ter de dinheiro, eles definem quem é que vai receber e nós só temos que obedecer e pagar. E que eu acho, Guilherme, assim, essa é a minha opinião. Tá aí. Eu acho um absurdo. A renovação que pode Mas promover a como que uma mudança pessoa disso pode competir? está agora na mão do eleitor. O eleitor tem essa Pois é. capacidade. Então, mas um candidato que ganha 100 mil e outro que ganha 1 milhão, como que ele vai poder se colocar? Eles vão poder se colocar da mesma forma. A competição é injusta. Assim não Nós vira. temos um exemplo muito claro e patente, que foram essas últimas eleições. Então não precisa do fundo eleitoral também. Foram essas últimas eleições. Porque Nessas se for últimas pegar eleições, o Bolsonaro... aqueles que tinham um recurso menor e se colocaram como uma alternativa, tiveram uma votação aí massacrante, elegeram aí uma bancada fantástica. Então vamos tirar, vamos abolir o fundo, vamos abolir o fundo, e elegeram Guilherme. o próprio presidente da República. Ô, Guilherme, então vamos abolir o fundo. Não precisa mais. Não precisa. É muito barato mesmo. Porque e isso vai... Vamos liberar então que todos possam estar contribuindo para as campanhas eleitorais? Eu acho, manda ver, porque Manda essa ver, história porque a corrupção, já não vai caiu. investigar ninguém mesmo. Esse fundo eleitoral é uma palhaçada, sai dinheiro, fica na mão de coronel, sabe? Traz as empresas de volta, porque a justiça não está nem aí com isso. Então, bom, mas nós temos que ir embora. Guilherme, nós temos que ir embora. Muito obrigada pela tua entrevista. Os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos. Quando você quiser falar do Sebrae, vem falar vem depois. Falar de políticas também. Quem que vai, como é que vai ser composta a chapa, quem ficou, quem tá? Estamos esperando você para falar isso aqui com a gente, tá bom? À disposição. O Sebrae é uma entidade fantástica. É pena que nós estejamos falando hoje num dia tão triste, preocupante. Não bastasse toda a pandemia que atrapalhou a vida de todo mundo, vem essa guerra maluca aí que vem colocar mais complicação para a vida de todos nós, principalmente daqueles que têm negócio, que sofreram muito mesmo. E agora, quando se esperava uma recuperação, vem a guerra para atrapalhar a vida de todo mundo. Fim da picada, isso, viu, Guilherme? Deus o fim da picada, essa expressão eu uso muito. É o fim da picada. Guilherme, bom carnaval para você, descansa aí, vai viajar, vai descansar, vai fazer política? Estaremos um pouco de tudo hoje. Um pouco de tudo, Bom, nós estaremos aqui trabalhando, como a Zezé fala, firme igual... firme e forte. Não, rente que nem pão quente. Que nem pão quente. Nós aqui estaremos trabalhando. Um abraço para você. Como diriam o pessoal do Sul, firme feito palanque no banhado. Um abraço, Guilherme. Abraço. Obrigado pela oportunidade.